Dá licença, porque o Gospel Mix está chegando hoje, invadindo mais uma casa. A sala da casa da pastora Márcia, do Ministério Vida Nova. Porque ela, juntamente com a pastora Rose, vão falar sobre esse projeto missionário que está tomando conta dos corações do povo que ama a Deus. O projeto do Ministério Vida Nova e que tem feito coisas lindas. E hoje nós vamos compartilhar com elas aqui grandes experiências que elas estão vivendo aí nesse período, né? Que tão novinho ainda o projeto, mas muita coisa já aconteceu e nós vamos compartilhar com você. Então fique ligado, sejam bem-vindos, o programa Gospel Mix está no ar. Bem, programa Gospel Mix hoje invadindo a casa de uma das representantes desse projeto maravilhoso do Ministério Vida Nova, Mãos com uma Missão. Um projeto missionário, onde já alcançou muitos lugares, países. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com duas representantes, duas missionárias da Igreja Vida Nova, a pastora Rose e a nossa anfitriã hoje aqui, a pastora Márcia, que está nos recebendo com muito carinho. Vamos poder compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo aqui um pouquinho desse trabalho lindo, esse trabalho missionário Mãos com uma Missão. Hoje nós vemos que as pessoas estão mais focadas em missões, um pouco mais do que antigamente. Eu sinto que as pessoas, elas amam missões de uma forma que, se elas não podem estar lá, elas de alguma forma colaboram, ou com mão de obra, ajudando em alguma coisa, ou até financeiramente. Então a gente queria falar, vamos começar falando com a pastora Rose hoje aqui, né? Pastora, quanto tempo tem já esse projeto da Vida Nova, Mãos com uma Missão? Nós iniciamos esse trabalho em 2012. Dezembro de 2012, quando foi 2013, nós já começamos a primeira viagem. Olha, bebezinho ainda, bebezinho. Nós fizemos 1 ano e pouquinho ainda. E quais os lugares que hoje Mãos com uma Missão já conseguiu alcançar? Olha, com apenas 1 ano e pouquinho, né? Quase 2 anos. Quais os lugares que já chegou esse projeto? Logo depois do projeto já em ação, né? Porque a ideia foi desenvolvida, e aí a pastora Rose foi para o Haiti, depois foi para o Maranhão. Peraí, pastora Rose, e Haiti? Nós não estamos falando de Brasil, mas estamos falando de Haiti, que na verdade não é o Tahiti, porque às vezes não é. Às vezes a pessoa, eu quero muito ir pro Haiti, mas ela tá confundindo, porque o Tahiti sim é um lugar de turismo, de passeio, bonito, né? Um lugar lindo, né? Não, nós estamos falando do Haiti. Foi sua primeira experiência nesse país? Foi a primeira viagem missionária. E como é essa experiência de uma viagem missionária? Você sair de um país abençoado, que é o Brasil, um país que tem uma fartura, né? É uma cultura muito fácil de lidar. Você chegar num país como o Haiti, que é uma pobreza, né? Uma miséria. Na verdade, foi um choque cultural. Porque quando você chega lá, na verdade, você já é até impactado pela própria situação da nação ter passado por uma questão de terremoto, né? Ela está ainda em reconstrução, ainda está em reconstrução. Então, assim, não é só a dificuldade do idioma, né? Do francês, do crioulo, mas também a coisa mesmo da pobreza, das circunstâncias que a gente viu nos orfanatos, da carência, de você ver ainda a cidade ainda toda cinza, ainda muitos assentamentos. Me falaram isso, diz que tem até um cheiro ruim. Tem porque toda a cidade. Morreu muita gente, tem muita gente ainda por ali, né? Assim, soterrada. E a falta de higiene também ainda, né? Muito precário, é tudo muito precário. E a comida lá, pastor? Nós achamos um pouquinho forte o tempero. Bom, se for a questão só do tempero, tá bom, né? Mas você comeu bode? Porque me falaram que tem lugares que o povo come bode lá. É lá que come, não? Não, o bode é no Nordeste. Menos mal então, né? Mas no Haiti, sim. Não, uma vez, eu acho que foi a pastora Valéria que me falou que eles fazem umas bolachinhas de barro, de terra, pra comer.
Eu não cheguei a pegar devido a bolachinhas tanta fome, necessidade, miséria. E você avistou tudo isso nesse momento. Qual foi o seu objetivo de ir pro Haiti? Foi a primeira viagem missionária? Exatamente. Nós começamos esse trabalho indo pro Haiti e nós levamos assim, nessa primeira viagem missionária, kits, né, de higiene, de calcinha, cuequinha, por causa da própria necessidade dos orfanatos. Então, na verdade, nós fomos espiar a terra, conhecer o lugar, a cultura, porque o nosso alvo é estabelecer missionários nesses países. Pastora Márcia, como que é o procedimento de uma viagem missionária? Porque às vezes as pessoas confundem um pouquinho, né? Vou viajar para o Haiti numa viagem missionária. Muitos pensam que isso é turismo, né? Porque geralmente quando fala em missões, o povo também assimila em lugar pobre. E muitas vezes não é lugar pobre. E às vezes não, nós precisamos... O que é fazer missões? É falar de Deus, é pregar o evangelho, não é isso? É levar o amor de Deus às pessoas. E as pessoas também ricas, as pessoas também precisam conhecer o amor de Deus. Né? Que agora nós estamos falando do Haiti, mas... Aí vamos supor, uma pessoa vai fazer uma viagem missionária em Dubai. Aí às vezes... Não, mas é que eu quero mostrar a diferença de uma viagem de turismo e uma viagem missionária. Porque a viagem missionária ela tem propósito, certo? Então vamos lá. Você perguntou o seguinte, o que é uma viagem missionária, né? Isso. A primeira coisa que eu entendo de uma viagem missionária é uma responsabilidade que você tem que ter. E uma coisa que as pessoas às vezes confundem realmente é que às vezes as pessoas viajam para determinado lugar e elas vão a passeio. Há uma confusão na mente das pessoas. Sim. Só que o missionário, quando ele vai para um lugar que é determinado por Deus, né? Porque nós vamos embaixo de oração. Os que vão são seguros pela oração daqueles que ficam, né? E às vezes você vai para lugares muito perigosos. Sim. Você tem que deixar a família. E é o que diz a palavra: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então não faz distinção só de um país pobre ou um país rico. Entendeu? O evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Essa é a responsabilidade que o missionário tem que ir com a consciência de anunciar o evangelho. Não, por que eu tô perguntando? Porque existem trilhões de missionários por aí, né? Então... Missionários itinerantes que parece que não tem nenhum tipo de igreja... De vínculo. Nenhum vínculo com igreja, né? E missionários realmente também, enfim... Missionários que levam a sério e missionários que não levam a sério, que também usam e aproveitam da situação. Por que eu digo? Porque uma vez eu estava assistindo uma entrevista, uma polêmica, porque uma vez um certo missionário, um casal, foram fazer missões no país e assim, postava fotos a todo momento, mas as fotos eram só de turismo, né? No shopping tal, na praia tal, não sei o quê. E isso dá uma má impressão. Pode ser até que ele não esteja fazendo turismo, porque até então eu entendo que ele foi numa viagem missionária. Mas é a impressão que passa. Então eu queria saber de vocês que já viajaram por vários lugares do país, até mesmo em outro país, fazendo viagem missionária, como que é esse procedimento? O missionário vai, ele chega no lugar, ele tem uma direção de Deus, o que ele tem que fazer, qual é o foco dele naquele lugar, é isso que eu queria saber. Então, a direção que nós estávamos falando. Primeiro que você sai da sua casa embaixo de uma oração, né? Pessoas que ficam aqui estão te apoiando em oração. Você é enviada por Deus, né? Deus não enviou os seus discípulos. Então, o Senhor nos envia ao lugar. Então, você vai e espia o lugar. Você olha e começa a ver a cultura e entra dentro da cultura deles. Você não pode ter nenhum tipo de exigência, né? Você vai ter que, se você chegar no lugar, te derem somente um colchãozinho. Dormir no chão. Você vai dormir no chão, você vai dormir sem lençol, você vai beber da água que te oferecem. Existem lugares que o banho é uma vez por semana. Tem que seguir a cultura, porque você sabe que se você não seguir a cultura, você é falta de educação. Você está ferindo eles. Isso. Inclusive, quando você até chega alimentação, em determinadas casas, e eles te oferecem, você tem que comer, mesmo você olhando pro prato e falando, meu Deus, como que eu vou comer? Falando em alimentação, vamos comer. Qual a alimentação que de repente você, nesses lugares que você foi, que você falou, eu vou ter que comer isso mesmo? Olha, eu não tive isso. Não teve, Márcia?
Não, eu não tenho. Ah, A pastora não. Rose, olha, ela é minha companheira de viagem. Eu sou muito light. Eu não, Se mandar comer minhoca, come minhoca. Não, nós a ainda não gente tivemos nós a fechamos os oportunidade olhos e de... engolimos. nós não tivemos ainda a oportunidade de comer coisas assim... Muito mirabolantes, né? Não. Não, que Não, pena, bode, né, pastora? A coisas última- que são exóticas, tem que nem o bode, mas isso daí é uma... você come o bode, mas você não tá comendo picanha, ué. Não, mas essa última viagem agora, eu falei assim, meninas, vocês não viram o que eu vi. O que você Tá viu? muito feio o negócio. Porque assim, é condição de higiene. Não existe, nas casas que nós fomos agora, Água. não existe água, não tem banheiro, não existe encanamento. Então, aquela água que eles pegam é muito preciosa. E você tem que entender isso. Então, quando ele lava o prato e lava de novo, o outro prato, e assim vai, a água vai ficando preta. E como não tem banheiro, eu te pergunto, como você fez? Bom, Pra usar- como todo fazer mundo muito. faz. Olha, na hora do aperto, como todos fazem, vai no meio do mato. Então, Não tem são como. esses os grandes desafios de um missionário. É aí que eu vejo... Não, porque um missionário ele tem que estar preparado para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Nessa última Não é viagem verdade? que nós fomos, agora que choveu um pouquinho, ainda cresceu um verdinho, porque nós tivemos que ocupar a grama, né, que não era muito grama, mas se não tivesse folhagem nenhuma, seria muito mais difícil. Olha, você falou do Haiti. E você falou também em lugares perigosos. Eu me lembrei que você foi para a Rússia. Cuba. Para Cuba. Para Cuba, Rússia. Cuba é um lugar perigoso. Assim, perigoso é um lugar que existem regras, né, acerca Por causa do do evangelho, comunismo, né, por causa do comunismo. Então você enfrentou perigo. E como foi essa sensação de chegar num lugar estranho, né, sem ninguém assim conhecido e enfrentar esse perigo? Confiando somente em Deus, hein? Eita. Na verdade é assim, é dependência mesmo. Até uma certa altura nós tínhamos equipe, apesar de logo a princípio nós termos sido parados pela polícia, né? E nós não podíamos estar naquele ônibus porque tem umas restrições da pessoa que entra como turista no local. Então não pode estar em determinados lugares e a gente estava num lugar que a gente não podia estar. Mas eles não nos viram ou nos confundiram com cubanos. O Senhor protege porque Ele sabe qual é a intenção, né? E porque todo o tempo que nós estivemos lá, todas as pessoas que se referiam a nós perguntavam assim, vocês são cubanas? Ficou até com cara de cubana, Mas pastora nós Rose. recebemos uma instrução de Deus de não abrir a boca. E a gente não entendia por quê. Quer dizer, que se a gente não falasse, eles passávamos por cubanas. Entendi. Conseguiu alcançar o objetivo ali? Que foi Conseguimos, proposto? conseguimos. Ótimo. Porque assim, Deus conhece a intenção do coração, né? E Ele, mais do que ninguém, deu essa ordem. Ide e pregar o evangelho. Então a proteção e o cuidado e a provisão Não, foi vem muito dele. cuidado de Deus. Próximo bloco, nós vamos falar agora do Brasil. Deus deu uma direção agora para atacar no Brasil, é isso? É verdade. Vamos atacar Jesus no Brasil. Falamos do Haiti, falamos de Cuba. Agora vamos ver aonde Mãos com uma Missão está alcançando no Brasil, sendo que agora já temos uma pessoa estabelecida representando esse projeto lindo do Ministério Vida Nova, né? Esse projeto missionário. Próximo bloco, a gente volta daqui a pouquinho. Such a world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. And carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You sent your son from heaven to earth to live us all this eternally hell. I searched for truth, and all I found is you. My God, I'll only ever give my all. Jesus, when I never find your name, will never be ashamed of you. I praise, and all we got today. Take it all.
nós falamos no bloco anterior de Cuba, falamos do Haiti, mas eu esqueci que vocês também invadiram a Bolívia. Olha, a mão com uma missão acabou de bebezinho ainda, 2012 para 2013. Já tá na terceira viagem e já, missionária. Internacional, né? Internacional, Porque nós vamos falar do né? Brasil agora, né? Foi bacana a experiência na Bolívia, pastora? Muita. Nós, na verdade, nós saímos daqui, fomos para uma base missionária. Sim. E nós não imaginávamos assim o que Deus ia fazer. E foi muito legal porque assim, tantas almas foram se chegando e Deus foi ajudando a gente até a vencer a dificuldade do idioma. Uhum. Porque quando você fala mais espaçado, né, você compreende bem o espanhol. Mas eles falavam rápido e Deus assim foi abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Olha. E a gente foi compreendendo com facilidade. E as almas foram se chegando, nós fomos falando de Jesus. Essas almas se convertiam e elas iam e chamavam mais pessoas. E aquilo foi se espalhando. E um foi contando para o outro, foi contando para o outro, foi contando para o outro. E as almas vinham vindo sendo contagiando, né? Foi, porque eles foram avisando, sabe, do que estava acontecendo. Porque as pessoas começaram a ser curadas, a serem libertas. E eles foram avisando pessoas, às vezes, da mesma família. E Deus salvou tantas famílias, pessoas da mesma família. É muito bacana ver os frutos já, né, desse trabalho todo. Bom, estamos vendo frutos fora do país. Agora vamos falar um pouquinho do Brasil. Quais são os lugares do Brasil que Mãos com uma Missão já alcançou? Então, Maranhão, Apiaí, né? Betânia do Piauí. Falando em Betânia do Piauí, eu descobri que por lá vocês encontraram o nosso amigo, companheiro, parceiro do programa, Juliano Som, é isso mesmo? É verdade. Olha, mas você sabe que foi uma coisa tão natural, porque primeiro que não tinha propósito a gente encontrar ele lá. Nós queríamos olhar, espiar a terra, né? E nós saímos daqui embaixo de oração para fazer aquilo que era a vontade de Deus, né? Quando nós chegamos lá, foi assim, nós dormimos e acordamos para tomar um café e ele estava lá na mesa. Então começamos a conversar e conversamos um pouquinho. Daqui a pouco, o mesmo lugar que nós íamos fazer a obra do Senhor, na comunidade do Baixão, foi onde nós começamos a desenrolar a conversa, a desenvolver uma conversa ali. Foi muito bacana, assim, a forma como Deus conduziu. Porque foi Eu achei bacana que ele, né, estando no topo, assim, em relação ao trabalho dele, o amor pelas vidas é tão grande que ele abriu mão de todo esse trabalho, assim, ele continua cantando, claro, mas priorizando ao ponto de pegar e se mudar, né, para um projeto desse que eles estão fazendo, envolvidos também em Teresina. Isso. E tá ligado a orfanatos, alguma coisa assim, abrigo, não é isso? Ele chegou a falar com a gente esse trabalho. E eu achei interessante que até a agenda dele ele reduziu, ele abriu mão para mudar para um lugar como esse. Eu tava vendo as fotos de vocês ali, mas só tem tem uma cor só, né, a cidade que eu vi. Não, mas aquele marrom que você não sabe se é terra, se é barro da casa, do chão. Essas já são as comunidades quilombolas. Onde vocês foram conhecer? Onde nós fomos, são 173 comunidades que são descendentes de escravos. Casas de barro mesmo? De barro ainda. E nós fomos... como a pastora Márcia estava falando, né? Houve essa oportunidade, ele ainda perguntou, eu pensei que tivesse combinado. Não combinamos. E Deus aí, que combinou. Deus marcou esse encontro pra gente e nós pudemos assim conversar e conhecer mais a fundo o trabalho, que é muito bonito, né, o que foi desenvolvido ali, né? Então vamos lá, fomos já para Apiaí. Apiaí foi uma turma, né? Foi uma turma de jovens. Fizeram um trabalho muito bonito lá, montaram tipo uma tenda com circo, levaram cestas básicas. Nós enviamos alguns jovens para conhecer, para experimentar esse trabalho, porque as pessoas muitas vezes não têm essa experiência. Às vezes a gente fala de missões, compartilha história, tudo, mas a pessoa não viveu aquilo. E a gente tinha muita vontade de mandar alguns jovens para experimentar a sensação, né? Então juntamos uma turma de Cubatão, Santos, e foi muito bacana, eles voltaram muito felizes. Mesmo porque, por exemplo assim, nessas viagens que você faz às vezes rápida, que a pessoa tem aquele chamado
E ali naquele momento aquilo acaba aflorando mesmo e se confirmando, não, olha, é isso mesmo, Deus me chamou. Porque às vezes a pessoa vai meio assim, como você falou, veio, e se descobre, vou né? porque quero ir, mas acaba realmente sendo tocado por Deus. Isso. De uma maneira que ele volta, ele não consegue mais ser a mesma pessoa. Agora a Márcia, preciso falar aqui, né? Porque a Márcia, ela foi levar a nossa primeira representante, né? Verdade. Que está estabelecida no Maranhão ali, né? A Letícia, que é uma jovem. Então eu gosto de falar de boca cheia, porque eu amo trabalhar com jovens. É uma jovem. Deus escolheu como primeiro missionário da Vida Nova, representando a Vida Nova lá no Maranhão. A Letícia, que é uma jovenzinha nossa, uma pessoa que tem um coração muito voltado para a obra de Deus. E a Márcia foi lá levar a Letícia, estabelecer a Letícia lá. E eu vi umas fotos suas, interessante. A gente vê você toda arrumadinha, assim, né? Um cabelão, toda bonita, maquiada, mas eu vi que ali você teve que encarar algumas situações, né? Quais foram as situações difíceis que você encontrou dentro do nosso próprio Brasil, né? Você estava no Brasil, você estava no Maranhão. Ali, o que você encontrou? Que eu vi você atravessando o rio. Ai, gente, eu tenho medo de atravessar rio a pé para parar para outro lugar, não. E para chegar nessa ilha onde está a Letícia, horas de barco também, não é? Então, a primeira coisa assim que eu posso até falar para você, que a dificuldade começa já quando você sai de São Paulo, né? Porque quando você vai numa viagem missionária, você tem que se adequar aos horários. Às vezes você chega numa cidade pequena, não tem horário para você pegar um ônibus. Você não pode ficar, por exemplo, 9, 10 horas da noite sozinha. Num lugar estranho. Então, quando você sai para essas viagens, e no caso do Maranhão, quando nós chegamos lá, a minha primeira dificuldade, né, foi que nós chegamos lá todas felizes, porque sabia que estava cumprindo a vontade, o ide do Senhor, mas aí começa, né, não tinha luz na ilha há 4 dias, e nós saímos com o propósito de não só levar a missionária, mas fazer uma festinha para as crianças, né, com os recursos que nós levantamos aqui, né, que até inclusive são mulheres que se motivaram, entenderam, nós mostramos o propósito e elas entenderam, não são crentes. Nós vamos falar sobre esse recurso. Então, quando eu cheguei lá no Maranhão, eu soube que não tinha luz na ilha há 4 dias, não tinha barco para navegar até lá, porque são de 3 a 4 horas a primeira ilha são de 2 a 3 horas e as outras ilhas, dependendo do barco que você usa, leva 6 horas. Como que é o barco, hein, gente? É tipo uma... tem tipo chalana. Imagina. Bom, primeiro que chalana? Chalaninha, né? Que é isso? É um que fica... É um barulho. Você sabe nadar? Eu não sei. Eu acho que a primeira coisa que o missionário tem que fazer é saber nadar. Sendo que neste rio tem piranha. Piranha? Tem, não, que é piranha para um missionário? Tem jacaré também. Se torna em tilápia. Então, olha só, pastora. Primeiro, não tinha luz na ilha há 4 dias, não conseguia barco para navegar. E nós saímos daqui, graças a Deus, com muita coisa, com muitos brinquedos. E carregando aquele monte de bagagem, esperando o barco. Mas Deus é tão perfeito, né? A gente sempre tinha alguém que nos ajudava a colocar no barco, tirar do barco, colocar no burrinho, porque nessa ilha não existe carro. Você tem uma imagem, você andando no burrinho? Eu tenho. Mas eu acho bacana. Que o importante é assim, deu certo? Deu. Fizeram a festa das crianças. Sabe o que é interessante? Que nós fizemos a festa, inclusive, na hora certa tinha, né? Na hora que nós chegamos lá, a luz voltou, nós já tínhamos conseguido o barco para chegar, a luz voltou. A minha preocupação era o quê? Ela se adequar no lugar, né? Nós tínhamos essa preocupação, né? Meu Deus, será que vai dar certo? Aí chegou lá, parecia que ela era nativa. Se adaptou rapidinho. Eu fiquei impressionada. Porque na verdade, né, pastora, nessa ilha onde ela está, nessa tem energia. E qual foi a epidemia que você não falou? não tem luz elétrica. E a epidemia? A pastora Márcia chegou lá já para cuidar, já com uma tarefa de cuidar de uma epidemia que estava tendo nas crianças. O pezinho das crianças é assim, nessa ilha não existe, não tem, né, trabalho de recolhimento de lixo, coleta de lixo.
Então, assim, a coleta do lixo é feita pelos animais, pelo porco. O porco come e ele lança na areia os seus dejetos. Então, o que acontece? Quando foi orado 3 anos para chegar a chuva no lugar. A chuva chegou. Inclusive, você brincou que a gente atravessou aquelas lagoas com água, né? Uma das coisas que nós temos que vencer é o medo. Você não pode ter medo, então você tem que arregaçar e tem cobra, tem jacaré. Então, assim, quando nós chegamos lá, tinha esse problema de saúde. Frieiras. Frieiras e aqueles 3 tipos de frieiras, né? Sobe, tinha até uma criança com uma frieira no ânus. Nossa. Então, assim, graças a Deus, nós chegamos, tratamos e eles estão... Levaram o medicamento? Vocês levaram o medicamento? Porque lá não tem hospital. Então o missionário às vezes se torna enfermeiro também, né? Porque quando acontece uma coisa assim como frieira, que nem, por exemplo, dá febre, e isso é grave, porque não tem como você socorrer. E depende da maré para sair da ilha. Você depende da maré. Nossa. Senão você tem que arrastar o barco na lama, tentando tirar a pessoa de lá para poder socorrer. Bom, o importante é que você foi, voltou em paz, fez a festa, deixou estabelecida a nossa missionária, cuidou das frieiras, das crianças, né? Se tornou quase uma enfermeira. Mas é legal que o Senhor, ele vai capacitando em tudo, não é verdade? Ele capacita em tudo. Quem tinha antes medo, tinha nojo, não tem mais, porque o Senhor, ele muda. Inclusive, uma enfermeira daqui trouxe toda a orientação para como ela poder proceder lá na ilha. Muito bem, então os recursos eles são levantados através do Ministério Vida Nova e de outras formas, outras que vocês preparam, não é isso? Na verdade, assim, nós temos pessoas que nos ajudam, né? Líderes, né? Os líderes das nossas igrejas, eles se motivam, eles fazem algum evento para levantar recursos para esses trabalhos que nós estamos já envolvidos. Agora, existe um outro grupo de mulheres que foi super interessante. Nós estávamos conversando e a pastora Rosa falou assim: olha, vamos apresentar o trabalho. Aí eu falei, vamos apresentar no meu prédio, que o pessoal é super bacana. Então, assim, começou numa conversa, aí nós executamos na mesma semana, vamos fazer essa semana. Aí fizemos. Quando nós fizemos, foram 5 pessoas. Aí nós falamos assim, meu Deus, 5 pessoas... Mas foi o suficiente, porque incendiou o prédio. As 5 foram instrumentos de Deus. Foi, porque naquela noite nós apresentamos o projeto, elas entenderam, não são cristãs, são mulheres assim dispostas a ajudar. Então elas se envolveram conosco ali e aconteceu o primeiro chá. E foi um chá delicioso, viu? Nós podemos registrar aqui, foi muito bom. Elas abraçaram o trabalho, olha, mesmo não sendo evangélica. Olha, detalhe, olha, já perguntaram para mim hoje, quando vai ser o segundo pra gente fazer? Olha que maravilha, né? Então, com esse recurso, ele foi enviado até para a construção de uma das salas de aula dentro da ilha para as crianças. Olha, eu fico feliz porque a gente vai vendo os frutos, né? De todo esse trabalho, nós entendemos que Deus está à frente disso, porque quando Deus está à frente, quando Deus aprova, Ele tem que ser o primeiro a aprovar. Aprovou, Ele vai abrindo o caminho, as coisas vão fluindo. Eu sei que tem novos projetos aí que estão por vir, né? Eu não vou poder falar agora que o tempo está esgotando, mas eu sei que tem novos projetos e eu fico feliz de ver que em menos de 2 anos, Mãos com uma Missão já está alcançando o mundo, a gente pode dizer. É o mundo, porque já fomos para alguns países, agora para o próprio Brasil. Eu sei que vocês querem atacar bastante no Brasil. Sim, o nosso alvo do projeto Mãos com uma Missão é implantar missionários, a gente poder treinar, enviar para o campo e levar para esses missionários sustento, e através da vida desses missionários a gente poder também dar toda uma assistência social para mudar a característica das comunidades. Porque a gente entende que quando vem o reino de Deus, ele é um reino de justiça. Então tem uma igualdade social. Então o reino traz também melhorias que não são só espirituais, mas traz mudança também externa na própria comunidade. Muito bom, foi muito boa a conversa. Nós, a equipe do Gospel Mix, vamos estar orando por esse projeto. Vamos abraçar junto, o que a gente puder fazer. É o reino de Deus. É o reino de Deus que precisa ser alcançado. As pessoas precisam ser alcançadas e conhecer o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos. Bom, nós vamos ficando por aqui. Espero poder ter lançado em você aí a semente. Você que ama a obra de Deus,
Fique sempre atento, entre no nosso e-mail, mande um e-mail pra gente, entre no nosso site, se informe de todo esse trabalho, tudo que está acontecendo. E na próxima semana a gente volta trazendo mais novidades, sempre orando. Mãos com uma Missão, um projeto do Ministério Vida Nova aí alcançando o mundo.